Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática Space. Aqui é o professor Breno Moura e hoje eu queria conversar com vocês sobre divisão e multiplicação por 10, 100 e 1000. Mas antes disso você já vai deixando o seu like, dando seu joinha, apertando o sininho para receber todas as notificações e vamos ao vídeo. Então, divisão e multiplicação por 10, 100 e 1000. Por que nós precisamos focar em operações com esse tipo de número? Números que começam com o algarismo 1, seguidos por apenas 0. Porque nesses casos, com esses números, não é necessário exatamente fazer uma conta de multiplicação ou de divisão. Há um truque, um bizu, né, que facilita muito as operações com esses números, pelo menos multiplicação e divisão. Então, aqui eu tenho uma tabela com dois exemplos, o número 89 e 0,21. Então, primeiro a multiplicação. 89 vezes 10, eu, ao invés de fazer a conta de multiplicação, eu apenas repito o número 89 e acrescento um zero. Tenho 890. E aí pronto, fiz a minha conta. Não preciso multiplicar nada, nem somar nada. Apenas repito o número e acrescento o número zero. Com o 100. O 100 é a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de acrescentar um zero, eu vou acrescentar 2. Então, 89 vezes 100, eu coloco 89 e acrescento 2 zeros. Fico com 8.900. Por 1000, também a mesma coisa. Só que, ao invés de acrescentar um zero ou 2, eu vou acrescentar 3 zeros. Tenho 89, repito novamente, e 1, 2, 3 zeros. 89.000. E se fosse com 10.000, a mesma coisa. 10.000 tem 4 zeros, então eu ia repetir 89, mais 4 zeros. Ia ficar 89.000. Com 1 milhão, 6 zeros. 10 milhões, 1 bilhão e assim por diante. Simplesmente isso. Acrescento, repito o número e acrescento o zero. Aqui agora eu tenho um número decimal, 0,21. Como é que eu faço agora? Veja, com números decimais eu não posso acrescentar um zero, porque ficaria sem sentido. Se eu colocar 0,21 e 0,210 com o zero, seria a mesma coisa, não iria mudar nada. Então, ao invés de, quando multiplicar por 10 por um zero, eu vou pegar a vírgula que eu tenho no número e jogar ela, puxar ela para a direita. Então, ó, eu tenho aqui 0,21 vezes 10. Então, eu vou fazer essa vírgula aqui sumir e ela vai pular uma casa para a direita. Vai ficar bem aqui. Então, some a vírgula, esse zero também aqui também some, e eu vou ficar com o quê? 2,1. Então, 0,21 vezes 10 é 2,1. Continuando. Por 100, novamente a mesma coisa. Vou jogar agora duas casas, eu tenho dois zeros, duas casas para a direita. Então, 0,21 vezes 100, a vírgula aqui some e ela vai pular uma casa, ficou entre o 2 e o 1,
pulou outra casa, a segunda casa, e ficou aqui na frente do 1. Então, some a vírgula aqui, some o 0, que aqui é o 0 à esquerda, né? 0 à esquerda não vale nada, não conta. E, veja só, ficou 21, vírgula. Essa vírgula, quando ela fica no final de um número, sem ter nada para frente, ela não precisa aparecer. Então, simplesmente 21. 0,21 vezes 100 dá 21. Com o 1000 segue a mesma lógica, só que ao invés de jogar uma ou duas casas para a direita, eu vou jogar 3 casas. Então, 0,21 vezes 1000. Daqui a gente já vê um problema. Por quê? Porque 0,21 só tem 2 casas depois da vírgula. Então, o que é que vai acontecer? A vírgula pula uma casa, pula uma segunda casa, mas não tem nenhuma casa mais para eu pular a terceira vez. Então, o que é que eu faço? Coloco um 0 e pulo uma terceira vez. Ela vai ficar bem aqui no final. Ela some aqui, some o 0 à esquerda e eu fico com 210. A vírgula no final não precisa aparecer, então 0,21 vezes 1000, 210. Bem simples, essa é a multiplicação por 10. Não precisa fazer conta, é só quando o número for inteiro. Se for por 10 eu acrescento um 0, por 100 acrescento 2 zeros e por 1000 3 zeros. E se for um número decimal, por 10 uma casa para a direita, por 100 duas casas para a direita e por 1000 3 casas para a direita. Se não houver casa suficiente para eu jogar a vírgula, eu preencho com o número 0. Agora, nós vamos continuar aqui com a divisão. Então, como é que fica a divisão? Aqui eu tenho outra tabela com números diferentes. Nesse caso, o 70 e o 439. Então, como é que eu vou dividir 70 por 10? Veja só. Se quando eu vou multiplicar um número por 10, um número inteiro, eu acrescento um 0, quando eu vou dividir um número inteiro por 10, eu já tiro o 0. Então, na multiplicação eu acrescento um 0. Na divisão eu tiro um 0. Então, 70 dividido por 10, eu simplesmente elimino o 0 do 70 e vou ficar com 7. Então, 7. Por que isso? Porque é o seguinte, na multiplicação eu jogo casas, a vírgula, casas para a direita. Na multiplicação eu pego a vírgula e trago ela para a esquerda. Então, ó, eu tenho aqui o 70 dividido por 10. Eu vou pegar a vírgula do 70 e jogar para a esquerda. Mas o 70 não tem uma vírgula. E aí eu lembro, todo número tem uma vírgula. E quando essa vírgula não aparece, ela não é visível, eu sei que é porque ela está no final do número. Então, ela vai voltar uma casa. Ela some aqui e volta uma casa para a esquerda. Vem para cá. Fico com 7,0. E 7,0 é a mesma coisa de 7. Com o 100. 70 dividido por 100. Mesma coisa. Vou pegar a vírgula do 70 que está ali no final, invisível, e trazer duas casas para a esquerda. Eu tenho 70 dividido por 100. Olha só. A vírgula está aqui invisível, né? Então,
trago uma casa para cá, uma casa. Trago a outra para cá, a vírgula fica bem aqui. Mas a vírgula nunca pode ficar no início do número sozinha. Eu não posso ter simplesmente vírgula 70, vírgula 7. Então o que é que eu faço? Eu coloco um zero aqui antes da vírgula. Vai ficar 0,70 ou simplesmente 0,7, que é a mesma coisa. Então, começando a entender como é que funciona, né? Então, 70 por 1000, não precisa nem dizer que eu vou pegar a vírgula e voltar 3 casas. Ela está aqui, volto uma, volto 2 casas, e do mesmo jeito que aconteceu aqui, na multiplicação por 1000, eu não tenho mais uma casa para eu voltar. Então, eu acrescento outro zero, voltei minha terceira casa. E a vírgula ficando aqui, ela não pode ficar sozinha no início. Então, eu acrescento outro zero. Esse último zero eu posso tirar, vai ficar 0,07. Essa do 439. Mesmíssima coisa. 439 por 10, a vírgulazinha está aqui, ó, ela vem para cá. Vai ficar 43,9. 439 por 100, a vírgula está aqui e vai vir 2 casas para a esquerda. Pulou uma, pulou 2, vai ficar entre o 4 e o 3, ou 4,39. E por 1000, 3 casas. Pulo uma casa que é o 9, pulo outra casa que é o 3, pulo outra casa que é o 4 e ela fica aqui no início. Não podendo ficar só, eu acrescento um zero. Então, 439 dividido por 1000 é 0,439. Então, é tudo uma questão de acrescentar zeros, tirar zeros, jogar vírgulas para um lado ou para o outro. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima.